Cumprimentamos a todos os telespectadores do programa Valores da Nossa Terra, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na Vale TV. Programa este que tem por objetivo colocar em perspectiva fatos e história de homens e mulheres que contribuíram para o desenvolvimento do Estado, do Brasil, das ciências, da cultura, enfim, para o progresso da humanidade, do homem, né? E o propósito sempre, então, é permitir e viabilizar que homens, né, que tenham o que dizer e que possam nos inspirar, encontrem aqui no nosso programa um canal, né, de colocar em relevo a sua história, ainda que de forma bem sintética, bem simples, né? Para o programa de hoje, né, nós convidamos o economista, líder empresarial, também um homem de grandes experiências e feitos nesse país, que é o senhor Carlos Antônio Anchal. Doutor Anchal, se me permite assim chamá-lo, como o senhor é conhecido, né? Carlos Anchal. Carlos, por favor. É um prazer tê-lo no programa, seja bem-vindo. A satisfação é minha, evidentemente. Não mereço tanto todos esses elementos e argumentos, mas gostaria de deixar registrado alguma coisa de experiência que tenho efetuado dentro dessa comunidade. Isso. Como economista, né, um homem então que lê a realidade a partir de uma perspectiva, digamos, mais, racional, né? Como é que o senhor tem lido os últimos acontecimentos em âmbito de país, né? Não precisamos nem nos focar em fatos específicos, mas como é que o senhor tem sentido o país, o senhor que conviveu, né, alguns fatos, relevantes que aconteceram nos últimos 20 anos, né? São acontecimentos que marcaram e que colocaram este país numa perspectiva desenvolvimentista, de grande industrialização. Como é que o senhor lê hoje, para onde é que nós estamos caminhando? Bom, o Brasil em si, ele, em termos de investimento público, está devendo, tanto estadual quanto federal. Estamos passando de uma fase em que tudo que precisava o país se apelava para o governo, seja em qualquer nível, e nós precisamos aprender que existe um outro estágio na vida das empresas, na vida da comunidade, que a capital existe em abundância na iniciativa privada, e que lá devemos ter o protagonismo do capital privado nas iniciativas de grande porte, de infraestrutura, de qualquer natureza, para o nosso país, tanto em especial municipal quanto estadual. Uma vez que os recursos públicos estão inevitavelmente esgotados. Isso. O senhor, né, digamos assim, vivenciou, né, viveu períodos da história deste país em que foi crucial o Estado participar, pelo menos, digamos assim, incentivar e iniciar alguns empreendimentos, algumas iniciativas que pudesse, a partir dali, encorajar, né, vamos chamar assim, os capitalistas ou os empresários, né? Esta atitude ou essa realidade que fez com que o Estado brasileiro estivesse presente nos mais diversos segmentos econômicos, né, dá para se dizer que ela deve ser considerada, ou precisa ser considerada, uma etapa vencida da história do Brasil, e que nós precisamos, de uma vez por todas, assim, criar condições mais, hospitaleiras, mais seguras para que a iniciativa privada possa se desenvolver como nós precisamos que ela se desenvolva? É esse o quadro?
Com toda certeza, o país está maduro para receber investimentos privados. Os investimentos básicos foram realizados pelo poder público, mas, à medida que o país amadurece, nós precisamos deixar o poder público responder para as 3 finalidades básicas para o que ele está sendo solicitado a cumprir, que é, eu diria, em primeiro lugar, educação, que está péssima. Em segundo lugar, saúde, que nós estamos vivenciando hoje a melhor situação de entender como nós estávamos frágeis no aspecto da saúde, precisamos melhorar muito, e segurança, que vem sempre atrás desse problema de de disparidade social que nós estamos ainda vivenciando. Então, que o governo agora se concentre nessas 3, entendo que vai ser assim, vai se concentrar por necessidade mesmo nesses 3 temas e deixará para a iniciativa privada responder pelos investimentos excepcionalmente necessários para o crescimento do nosso país, deixar isso para a iniciativa privada. Seria o que nós denominaríamos o momento das parcerias público-privadas, é o que nós vamos vivenciar nessa geração. Essa realidade que o senhor traz aqui à colação, né, das iniciativas público-privadas, né? Porque como é que nós poderíamos, assim, com os nossos telespectadores, especular um pouco melhor ainda essa questão, que ela é relevantíssima, né? Nós que já temos uma certa idade e acompanhamos digamos, uma trajetória de desenvolvimento desse país, pelo menos dos 30 anos, né? Ainda constatamos que na área da infraestrutura, ou seja, daqueles grandes investimentos, né, que tem o seu período de maturação de 20, 30, 40 anos, parece que nós ainda estamos aí devendo o dever de casa, né? Não é à toa, por exemplo, né, e isso que eu gostaria de obter esse seu comentário, que novamente nós estaremos enfrentando, ou estamos enfrentando, um problema com, né, as fontes de energia elétrica no país, né, ou seja, o atendimento desse mercado que está aí. Parece que falta alguma coisa, né, e na sua visão de homem de negócio e economista, o que está faltando para que nós venhamos a ter, né, digamos, aqueles investimentos em infraestrutura de médio e longo prazo, né, que são tão necessários, tão reclamados pela sociedade brasileira? O que está faltando aqui? Famosos órgãos controladores, que são as agências respectivas, sim, que formam o norte dos investimentos, estabelecem as prioridades e a nossa economia e a nossa política deve estar devidamente estável, o que não está ocorrendo nesse momento. Mas acho que o caminho vai ser esse, a estabilização da economia. Graças a Deus já estamos agora com o Banco Central devidamente independente, era um grande perigo sempre que estava ameaçando a gestão técnica do Banco Central sendo invadida por uma decisão política indesejável, mas havia sempre esse processo. Nós vamos vivenciar agora uma nova realidade. O Banco Central vai exercitar seu pleno poder e vai trazer a moeda para a sua estabilidade. Não digo que próximo a um ano nós já vamos ter a estabilidade da moeda novamente em vigor, que é o caminho certo, a tarefa do Banco Central. Isso. E, com toda certeza, o governo estabelecendo prioridade de investimentos de infraestrutura necessários, convoca a iniciativa privada que ela vai fazer sua parte. Tenho toda certeza. Não estou falando em iniciativa privada a nível só nacional, estou falando em recursos internacionais disponíveis para esses eventos. Isso vai acontecer e já está acontecendo. Isso é importante.
Essa observação que o senhor fez com tanta pertinência relativa ao Banco Central, né, para os nossos telespectadores terem uma noção, o Banco Central, hoje, nesse modelo, né, Carlos Anchal, ele passou a ser um órgão de Estado cuja missão primordial é cuidar da nossa instituição moeda. Ou seja, ele fica menos exposto às políticas sazonais de governo, aos humores de quem está, porventura, ocupando a cadeira presidencial ou o Ministério da Economia. Isso tem se mostrado ao longo da história em grandes economias do mundo, que isso, na verdade, ajuda ao país se estabilizar e, sobretudo, também sinalizar maior responsabilidade na condução e trato da coisa pública, né? Perfeito. Eu acho que é isso que se poderia dizer aos telespectadores. É a tarefa do Banco Central. É a tarefa. É o guardião da moeda. E, dali, em decorrência disso, a estabilidade econômica traz investidores. O pior inimigo, o que assusta o investidor é instabilidade econômica. E isso nós temos que imediatamente trazer para a sua regularidade. E nós entramos, né, senhor Carlos Anchal, num período recente, numa perspectiva de sinalizar, né, maior estabilidade e até colhemos temporariamente frutos em decorrência daquele quadro, né, que é o que vai permitir que a gente possa fazer, né, essas grandes obras, né? Que foi infelizmente atropelado pela pandemia, né? Exato, né? Então, e também tentando puxar um pouco o assunto aqui para a nossa região, Estado, né? Como é que o senhor tem lido, né, como economista, a realidade do Estado gaúcho? Assim, o que se poderia pensar dos últimos 5, 10 anos, ou até mesmo recentemente, em função aqui da pandemia, né, que nós estamos vivendo? O que é que você tem chamado a sua atenção? Do Estado, com toda certeza, uma separação entre a economia no Estado e o empreendedorismo e o governo estadual. O governo estadual está literalmente sem capacidade de investimento. E os sintomas, os indicadores são todos eles conhecidos. Eu acredito que o caminho agora vai ser o Estado reduzir a sua função aos 3 níveis básicos de tarefa que lhe compete. Sim. E deixar a iniciativa privada assumir os compromissos de investimento que são necessários para cá. E não haverá dificuldade para que consigamos isso. Com toda certeza, esse vai ser o norte do nosso Estado, como será o norte do nosso país. Isso que o senhor pontuou aqui, é relevantíssimo, né? O Estado, como nós falávamos até no início do bloco, né, ele pode se tornar um grande aliado da iniciativa privada, do desenvolvimento regional ou mesmo pontual, desde que ele tenha a capacidade de fazer aquele mínimo que se espera que ele faça, não criando problema e até, em alguns casos, incentivando. Mas no caso do Rio Grande do Sul, e não é de hoje, né, pelo tamanho que nós deixamos ele chegar, ele acaba sendo um problema, ele é um peso a mais que nós temos que carregar em relação à construção daquele mundo, né, daquele Estado que nós almejamos e precisamos. Mas nós vamos a um breve intervalo e voltaremos no segundo bloco conversando com Carlos Anchal, um economista que tem muito a nos ensinar e nos dizer, e nós vamos dar uma navegada aqui pelo Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, no segundo bloco. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje tenho o privilégio de conversar com o economista Carlos Anchal. Doutor Carlos, em relação aqui à nossa região, Vale dos Sinos e a nossa querida Novo Hamburgo, né, o senhor que viveu grande parte dos grandes acontecimentos que também por aqui afloraram, né, e são muitos, e que pode até servir de exemplo para este país, para grandes regiões desse país. Como é que o senhor tem, digamos, vivenciado, lido, percebido o que vem acontecendo nos últimos anos aqui na nossa região, sobretudo na área de Bom, no Vale dos Sinos, a gente tem, por uma situação particular, por estar participando do Conselho Regional do Vale do Rio dos Sinos, que é o Consinos, a oportunidade de conhecer as grandes necessidades que o Vale necessita de investimentos de infraestrutura nos próximos 5 anos. E cito 2 que já estão sendo devidamente alinhados como prioritários e que nós vamos vivenciar a sua realização. Acredito que, com toda certeza, com a participação da iniciativa privada, uma vez que está esgotada a capacidade do investimento público. Isso. Eu citaria 2 grandes projetos que estão se encaminhando. Primeiro, de saneamento básico. Sabemos muito bem que o Rio dos Sinos é um dos 5 maiores rios poluídos do Brasil. Há a necessidade, existe um plano estratégico para tentar sanear esse problema, resolver esse problema, já que temos mais de 1,5 milhão de pessoas jogando seus resíduos no rio, sem tratamento, a maior parte deles. Então tem que haver um trabalho, um esforço direto nesse sentido, e isso está ocorrendo já, um propósito nesse sentido. Agora, houve o estabelecimento do marco regulatório no saneamento, de que teremos que pensar regionalmente os investimentos em saneamento básico, que seria água e esgoto, e não só municipalmente. Então, isso vai evoluir com a participação da iniciativa privada, com toda certeza. E na parte da saúde, também, dentro desse segmento, nós vamos ter um grande passo que vai ocorrer, com toda certeza, já há um movimento político nesse sentido, de criar um hospital regional de alta complexidade, muito necessário, e que também eu preconizo que venha a ter necessidade de participação da iniciativa privada. Temos que abandonar a ideia de que tudo tem que ser realizado com recurso público. E temos que nos focar na possibilidade de trazer a iniciativa privada junto ao Estado, junto ao município, para que isso se realize. Porque a urgência é necessária para isso. Mas que bela notícia, né? O senhor que compõe, né, o Consinos, né? O Consinos e a própria CI, trazer esses 2 assuntos para a ordem do dia que são relevantíssimos. Talvez a gente nem dimensione, né, os reflexos positivos de 2 iniciativas como essa. Eu brinco, inclusive, nessa questão da saúde, Carlos Anchal, que veja, assim como nós não podemos ter o corpo de bombeiro nosso em Porto Alegre, né? Não dá para ele vir de lá para apagar um incêndio aqui, ou seja, tem que estar aqui, né? A mesma coisa é a saúde, né? Nós temos que ter uma infraestrutura da saúde para atendimento, pelo menos, de todas aquelas questões de média complexidade, também já algumas de grande complexidade. Não precisamos estar na fronteira do conhecimento, digamos assim. Mas nós não podemos, né, dentro de uma região como a nossa, densamente povoada, e que tem até condições econômicas, é uma consumidora desse serviço qualificado, nós precisamos sim que esses 2 segmentos, sobretudo da saúde, se desenvolvam aqui na cidade. Sobretudo também pelas consequências econômicas, né, que ele traz junto, né? Porque ao redor de um grande centro de desenvolvimento da saúde, nós estamos falando de toda uma gama de serviços, né, que acompanha isso, né? Porque, veja, eu fiquei assim estupefato quando fiquei sabendo que nós paramos de atender agora, o ano passado, durante a pandemia, porque não tínhamos luvas,
não tínhamos máscaras, né? Quer dizer, nós estávamos importando isso da China. Né? E, por outro lado, milhares de empresas aqui e pequenas iniciativas fechando as portas porque não tinham o que fazer. E, no entanto, o que tinha mudado era o mercado, né? O que mostra que os projetos de desenvolvimento, né, talvez esteja aí uma grande atividade que se espera do Estado, né? Sinalizar para onde nós estamos e deixa a iniciativa privada fazer. É isso que o senhor também cumprir a sua missão, Exato. Que é aplicar recursos privados para qualquer investimento que seja para eles compatível para receber sua remuneração. E isso também está se tornando possível. Eu sempre gosto de fazer uma síntese disso que o senhor falou, assim, ó, para o nosso telespectador compreender. Vamos dizer assim, não, mas o Estado também faz alocação de recursos. Só que a gente tem que ter claro que os recursos são limitados, escassos. Finitos. E há prova suficiente para demonstrar que a iniciativa privada ela é mais eficiente, mais racional na aplicação, no uso desses recursos. E, portanto, ela obtém melhores resultados. E que nós não podemos ainda nos dar o luxo de desperdiçar recursos, gastar, né, de forma estabanada ou aleatória, como às vezes se faz né, junto à atividade pública ou à área pública. Né? Então, quando nós preconizamos que seria melhor que a iniciativa privada estivesse à frente, o que nós queremos dizer é isso. Face à finitude dos recursos, à sua escassez, eles têm que ser entregues para aqueles que conseguem extrair o melhor resultado daquele pouco que nós temos. Né, Carlos? Eu acho que é isso que se precisa compreender aí do outro lado, né? Porque dentro dessa dicotomia que normalmente temos entre iniciativa privada e estatal, ou seja, tudo que vem do Estado é ruim, tudo que está desse outro lado é bom. Não é bem assim, nem bem assado. O fato é que nós aqui, nós olhamos racionalmente essa questão de eficiência, né? De obter resultados. É isso, né? É o caminho. É o caminho. É né? o caminho. Evidentemente que nós temos que tirar um pouco o aspecto ideológico nesse processo. É uma educação nova que nós temos que conviver. É uma caminhada, né? Uma caminhada. É um aprendizado. Né? Eu, sempre que possível, viu, Carlos Anchal, eu gosto também de revisitar o ontem. Né? E nós aqui já fomos, né, um polo produtor de calçados e de outros, digamos, produtos que são correlatos, muito forte, né? Emblemático, representativo para o país. Né? Deste contexto que ali tivemos, né, tem alguma questão assim que merecesse ser, digamos, trazida à colação, rememorado para os nossos telespectadores, daquela época em que nós éramos conhecidos no Brasil como calçadistas, assim? O que levou nós a migrarmos hoje para outras áreas também? Né? Novamente, a economia. Porque eu tive a oportunidade de conviver com o início desse processo. É a nossa geração, a geração de 1970, 1990, são 20 anos, que permitiu que Novo Hamburgo, especialmente, se tornasse a cidade centro, considerada capital nacional do calçado, com toda a razão. Ela se posicionou num princípio fundamental da internacionalização da produção. E isso permitiu à comunidade um grande progresso, que está hoje ainda visível no nosso cenário. Infelizmente, uma parte do seu patrimônio físico está desocupado e são os edifícios das fábricas que fecharam. Nós temos que encontrar uma solução nisso. Eu digo com toda tranquilidade que não se concebe um quarteirão hoje no centro de Novo Hamburgo, composto de pavilhões totalmente destruídos, sabendo o investimento público que ocorreu nessa quadra, de energia elétrica, de comunicação, de asfaltamento, enfim, de todo o serviço público que foi investido naquela região. Nós temos que priorizar, em termos de município, a real ocupação desse espaço por de outra forma. Provavelmente habitação, que seria o mais recomendável, porque está no centro da cidade.
Evitaríamos todos esses investimentos que estão ocorrendo em bairros com longa distância, que exigem do trabalhador muito tempo de deslocamento e pouca oportunidade de deslocamento, quando nós temos essas áreas mortas no centro da cidade. Bom, isso é um detalhe. E são os resquícios desse processo. Mas o fenômeno é um fenômeno mundial do sapato. Eu tive, quando esse período áureo estava sendo realizado, eu tive a oportunidade de conhecer as regiões que perderam esse espaço. Esse calçado, ele é, por si só, migratório. Ele vai em busca da mão de obra de menos custo. E ocorreu esse fenômeno também na região do Vale dos Sinos. Não houve problema de extinção, houve uma adequação. É isso, né? E nós estamos ainda grandes e bons produtores de sapato, mas com outros perfis. Mudou, né? Se adaptou às novas realidades, né? É porque o sapato, ele é uma commodity que, em tese, pode ser feita, né, em qualquer lugar, né? Determinado tipo de sapato é commodity. É isso, né? E outros já têm, né? Aí já vai por si só o desenvolvimento de domínio da moda, do tendência, marketing, da moda, domínio tendência, do mercado, etc. Então, tudo isso é um mixed. E ainda temos, né, no Rio Grande do Sul, ainda temos grandes players. O conhecimento é nosso ainda. Com conhecimento. No Rio Grande do Sul e Novo Hamburgo tem exato, o instituto propriamente dito. Né, e dali fomos nos preparando também para enveredar por outros mercados. Né? Então hoje dá para ser... Outras atividades. Outras atividades. Né? Geramos a riqueza para fazer isso. E diga-se que ele está se consolidando naturalmente. Eu diria com toda certeza que nós estamos no Vale dos Sinos, estamos encaminhando para a constituição de um polo de saúde. É verdade. Né? Olha, o economista Carlos Anchal, foi um privilégio tê-lo hoje aqui no programa e com o senhor, né, revisitar alguns temas de ontem, sobretudo os que estão acontecendo e também algumas projeções, né, daquilo que nos desafia aí na frente, né? Sobretudo na área da economia, na área dos investimentos, na área dos posicionamentos de Estado, de grandes regiões, né, de algumas iniciativas que vão impactar definitivamente a nossa economia, a nossa região, que são esses dois polos que o senhor noticia aqui, né, que estão andando, né, e a gente tem notícia que estão mesmo, né? Então, eu quero lhe agradecer pelo comparecimento ao programa, por nos privilegiar aqui da sua companhia, da sua sabedoria, e lhe convidar para vir outras vezes e te pedir que o senhor, ao se despedir também, possa deixar sua mensagem. A mensagem é uma mensagem otimista. Nós vamos passar esse período de turbulência e tenho certeza que vamos nos encaminhar. O país está amadurecendo e muito amadurecendo para um caminho que nós precisamos que aconteça com a máxima brevidade. Nós precisamos ocupar 14 milhões de pessoas que estão sem emprego. E esse é o caminho. É verdade. A iniciativa privada vai ser solicitada, instada a coparticipar nesse processo. Concordo. Estamos chegando ao final de mais um programa Valores da Nossa Terra, prometendo voltar na semana que vem com mais uma grande personalidade aqui da nossa região, para falar de assuntos, né, que possam nos instigar, que possam nos animar a enfrentar os desafios que nos esperam no dia a dia. Tenhamos todos uma boa semana.